In the heart of every musician, there's a melody yearning for freedom. The dream of making a living through music turns into a daily struggle against invisibility. The solitude of practice, the challenge of finding genuine partnerships, and the lack of structured support are disheartening. But the music never stops playing. A movement that beats in sync with your heart has just emerged. SW Music is coming to Brazil to change this reality. More than just an app, we are a movement. A platform created by musicians, for musicians, where every talent is seen, heard, and valued. A space where you can connect, grow, and shine. SW Music, your place in the world of music. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui, telespectadores do podcast da SW Music. Estamos na segunda edição desse podcast maravilhoso. Hoje estamos aqui com convidados muito especiais, aqui os fundadores da SW Music, e também um convidado especial, o Elian. Já apresento ele, mas é importante a gente comentar também antes de começar. Aqui estamos nesse podcast com oferecimento especial da Di Giorgio Violões. Já está disponível dentro da nossa plataforma, comprarem os violões ali com 25% de desconto, né? E também Tons Musicais, outra loja parceira da SW Music, com 10% de desconto dentro da plataforma. Sejam todos bem-vindos a entrar na SW Music, fazer o cadastro e participar dessa revolução no mercado da música. Vamos apresentar aqui os nossos convidados. Então, estou junto com o meu sócio, Fábio Stone, fundador da plataforma SW Music, que também está junto aqui conosco nesse podcast. Estou aqui junto com o André de Oliveira, também parceiro da SW Music. E, claro, nosso convidado especial de hoje, Elian Voidelo. Muito prazer te ter aqui, cara. Opa, a satisfação é minha. Muito obrigado. Já água gelada já cometendo seus males, tudo bem? Muita satisfação estar aqui gravando nessa tarde, né? Muito bom estar com o Stone, com o André, contigo. Vamos lá, vamos que vamos. Tamo aí pra isso. Perfeito. Vamos começar então, fazendo aqui algumas provocações, Elian. Eu queria entender, primeiramente, tu é daqui de Pelotas, né? Essa aqui é a tua região, não? Eu sou curitibano. Tu é de Curitiba? Putz, cara, então olha só. E como é que tu foi parar aqui em Pelotas? Tu disse que sempre vem aqui no Laranjal. Pois é, eu sou casado com uma pelotense, né? Minha esposa, Beatriz. Te amo. Ela é pelotense, né? E, na verdade, assim, eu sou uma pessoa muito do sul do mundo, né? Eu morei em Buenos Aires durante o tempo, morei em Florianópolis, sou curitibano da Nhanha, assim, né? Nasci no bairro da Água Verde, me criei no Fazendinha, sou torcedor do Atlético Paranaense. Olha aí. Fiz música em Curitiba. É mais ou que menos momento para ser torcedor do Atlético Paranaense? Momento horrível, mas hoje tem Atletiba, a gente vai ganhar com certeza, e o que importa é lá dentro de casa. Perfeito, cara. E como é que começou a tua carreira em relação à música? Como é que tu começou? Fala um pouco do teu trabalho também. Pois é, eu venho numa casa musical, assim, né? Tanto meu pai como minha mãe sempre foram, eu adoro esse termo, assim, né? Metido com música, né? Metido com música. Meu pai, na verdade, é um dos maiores violeiros do país, assim, né? Especialista em viola caipira, professor de música. Minha mãe também, né? E lá em casa sempre se ouviu muita música e sempre se discutiu muita música. Ah, lá em casa, né? Também. Né? Direto. Você sabe disso, sim, tá eu sou filho de músico, aí, imagina, né? O tempo inteiro é... E a gente sempre teve os ônus e os bônus disso, porque é uma profissão, né? E é uma profissão que, na verdade, ela contém ironia, muito bem representada, muito bem paga e muito unida, né? Então, eu sempre tive muito próximo disso tudo, né? E com muita influência, eu ouvi todo tipo de música a vida inteira, né? Eu aprendi, assim, que muito se fala assim, música erudita, música popular, o jazz, MPB, o rock, a música... Tudo é música, tudo se conecta, tudo é essa coisa que habita num campo em que a verbalidade não dá conta, que lida com o sensível nosso, que é padrão vibratório puro. Então, se você quer saber, quando tu estava falando que vai sair com uma guria, como que é, pensa no que ela está ouvindo, né? A mesma coisa, você, guria, quando vai sair, pensa no que o cara está ouvindo, porque isso vai definir a sensibilidade da pessoa, vai definir tudo, define tudo, absolutamente tudo, porque uma hora a música ruim que você escuta vai te cobrar alguma coisa. Vai te cobrar alguma coisa. Falando sobre isso, sobre a música na vida das pessoas, ela é fundamental. A gente acredita que o universo é uma música, né? Tocando todas as vibrações que nós temos de todos os astros celestes e todos os seres que habitam o universo
tem a ver com a vibração que vem da música. E a gente sabe também que os gregos colocavam a música como um dos principais conceitos a ser conhecidos e ser estudados, porque era a partir da música que todo o resto se construía, da cultura grega, né? Então, isso que tu está falando é muito interessante, porque as pessoas às vezes tendem a separar, só música erudita, ou só música popular, ou só rock, ou só jazz. Na verdade, tudo faz parte, como tu disseste, de um campo só, né? Se parar pra pensar, o próprio Villa-Lobos, quando ele propôs o canto orfeônico, essas Sim. coisas todas, ele não queria que o cara virasse um concertista, nem nada. E foi muito mal interpretado isso na época, dentro do Brasil, com muita coisa mal interpretada no Brasil. Concordo. Porque ele queria um país de cantores, ele queria que as pessoas cantassem, simplesmente isso, cantassem sem se preocupar com afinação, sem se preocupar com estética, com nada, simplesmente cantores, né? Aí chegava o piá lá na escola, a professora batia o diapasão, colocava no piano. Ah, tu não serve. Próximo. Ah, você serve, você vai pra lá. E começou a se diferenciar isso, e se criar uma classe, e não que existe várias coisas, mas essa diferenciação. A música é uma coisa que tá introduzida no dia a dia das pessoas, né? Se você parar para pensar no interior, as parlendas, tudo isso faz parte de uma coisa sensível, bonita, que todo mundo tem. E que é legal a gente buscar isso aí sempre se conectar com a primeira música, o primeiro som que a gente ouviu. É muito legal isso, né? Só que por algum motivo, algumas pessoas acabam perdendo isso. Porque tem gente que não se importa com nada, não quer saber de nada. Exatamente. E a música, na verdade, ela tá aí, né? Eu defino música como som em movimento, né? Porque ela tá desde um vento que bate numa folha... Tá em tudo. A definição de música, a gente poderia ficar horas discutindo sobre o que é exatamente a definição de música, né? Uhum. Mas eu queria te perguntar em que momento da carreira hoje tu te identifica e qual tu acha que são os principais dificuldades nesse momento da carreira que tu te encontra. Eu tô querendo abandonar essa coisa de música e abrir uma escola de informática, né? É mais fácil. Não é verdade? Porque hoje em dia parece que é isso, né? As relações de trabalho, elas têm se deteriorado a tal ponto que você tem que fazer muitas coisas. O especialista vai se perdendo, né? E eu tô vendo os músicos, né? De modo em geral, músicos e musicistas se tornando influencers, né? Tendo que se preocupar com o Instagram. É uma tendência. Tendo que se preocupar com umas coisas e deixando a música, a arte, a reflexão, a escuta, principalmente a escuta, para terceiro, quarto nível dentro da carreira. Porque eu não sei dizer, eu honestamente não sei dizer o que acontece. E eu me encontro num... Eu tive vários meandros. Eu tô saindo agora do momento de ostracismo que eu tava. Passei 2 anos aí compondo. Esse ano eu vou sair com 2 álbuns novos, né? Que aguardem novidades. Um deles é Canções de Libertação, né? E antes eu vim já de algumas músicas de sucesso, né? Que tocaram muito em rádio, principalmente no Sudeste, de Curitiba para cima, né? Sudeste, Minas, Bahia, Rio, São Paulo. Eu tive algumas músicas estouradas ali por 2001, 2022. No meu último álbum, né, lançado de estúdio, chamado Caminho Sem Volta. Então eu tô nesse momento da carreira, né? Tô aí, aberto a possibilidades, né? Mas o que me irrita muito é essa coisa da gente tá tendo que virar uma espécie de influência, tá perdendo essa coisa, né? Eu não sei dizer. Eu sempre entendo que a canção, ela tá em crise. Entendi. A gente vive um momento da crise da canção, porque Tu diz da qualidade das canções, a profundidade delas. A canção, ela tá em crise enquanto forma. Enquanto forma. Né? A gente está vivendo algum período muito, muito esquisito, né? Em que a forma, ela porque a revolução, ela é necessária, como em tudo, né? A gente pode falar da indústria, as revoluções industriais, as revoluções que um país vive, se refundar uma coisa, se refundar tudo. A canção,
ela foi se refundando até um certo momento aqui no século XXI, em que ela deixou de ser refundada para virar apenas plástico, para virar apenas uma coisa que você vai usar uma sacolinha de supermercado, os 6 segundos no TikTok, vai virando isso, né? Então, Entendi. Mas as novas uma gerações... coisa sobre isso que tu está falando, exatamente sobre isso. Tu não acha que o nível de, como eu vou dizer, de atenção das pessoas para dar valor a algo que, digamos que não tem um valor tão alto assim, como é a música de plástico, né? Será que não é porque gerações e gerações de jovens, crianças, não tiveram a música na infância para poder criar um ouvido educado? Eu acho que é muito forte, mas um ouvido acostumado a ouvir ritmos diferentes, a ouvir o cancioneiro, a ouvir coisas que tocam mais ao coração das pessoas, que tem a ver com as suas comunidades. Será que não ficamos com crianças e jovens muito longe dessa parte de escutar, aprender a escutar, ouvir, conhecer vários formatos diferentes? Eu concordo É que contigo. eu- Por favor, vai. Desculpa, eu tô monopolizando aqui falando. Não. Acho que a gente está aqui Stone. num bate-papo legal. Eu entendo assim que essa questão do tempo, né, e de estarmos trabalhando com tudo é muito rápido. Tu me entende? Uma música que passa de 2 minutos, 3 minutos, ela é cansativa, ela é, para essa nova geração. E eu percebo que estas músicas, por terem uma percepção muito mais rítmica e muito menos harmônica e muito menos melódica, tu me entende? É difícil tu manter uma certa qualidade com um espaço de tempo tão pequeno, que é o que a mídia está pedindo hoje, né? Que como está funcionando, é praticamente impossível tu escrever uma música com conteúdo, não quer dizer, as nossas músicas não tem mais Não é só música, conteúdo Stone. em termos de, Né? literário, não existe poesia na música. E eu acho que eu defendo que a música que eu ouvia na minha época, no meu tempo, assim, na minha juventude, na minha adolescência mesmo, eu ouvia a música e a gente conseguia perceber a poesia que tinha aquela música, tu me entende? E hoje a gente não percebe nada, é um horror, sabe? Ou se não, questões mais rítmicas. Vou te dizer o que acontece. A gente vive numa sociedade, num mundo cada vez mais visual, né? Antigamente você lançava a tua música, hoje você já tem que vincular a música a um videoclipe, alguma coisa assim. E isso é um processo de surdez coletiva que a gente está passando. A gente se coloca no patamar porque a gente trabalha com música, mas a gente também passa por isso, né? E é um processo de surdez porque cada vez mais pessoas, a gente usa cada vez mais os olhos, mais gente é míope, né? Então, e a perda dos marcos sonoros, por exemplo, no interior, eu volto para o interior, eu volto para minha infância, quando era criança, lá no bairro do Fazendinho, em Curitiba, tinha um trem que ele chegava da cidade de Araucária e ele ia para o litoral, para Paranaguá, que ele passava todo dia às 8h30, aquilo era um marco sonoro. E as pessoas pautavam o dia através daquele trem. Ou o barulho da roda do balde do poço, né? Os marcos sonoros marcavam. A sociedade, ela se pautava nisso. Isso que você falou do tempo é muito interessante, porque antes a definição, né, da semínima, né, era a definição cardíaca, o pulso, 60 batimentos por minuto. Hoje em dia a gente para e pensa, né? Você chega no médico, você está com 90... Não, tá bem. A percepção tua do teu corpo em relação ao mundo é muito acelerada em relação ao tempo. O tempo era 1 segundo, 1 batimento. Hoje em dia a gente tem 80, 90 batimentos BPM. A gente está muito mais acelerado em relação ao tempo. Então, assim, 2025 começou, já está acabando, né? Então, eu acho que é muito isso. Todo esse processo tem a ver com isso, né? A gente vive numa sociedade super industrializada, uma super infovia, uma super... dá tanta coisa que a gente acaba não fazendo esse ato revolucionário que é chegar em casa. Você, de noite, Acaba chegando em casa... valorizando os pequenos Exatamente. sons. Ou fazendo algo revolucionário hoje, colocando um disco, um vinil, colocando o Lago do Ar, abrindo um vinho, abrindo uma cerveja, não tem mais vinho, isso, se tu não bebe, escutar do começo ao fim. Você vai escutar aquilo que você quer escutar.
Eu faço isso. Eu escuto a música que eu quero escutar. Eu não consigo mais ouvir o disco Do inteiro. início ao fim é loucura. É loucura! Hoje em dia é loucura, porque Hoje em dia é loucura. você vai fazer Era isso, alguém normal. vai te telefonar. E era uma coisa mais normal. As pessoas se reuniam pra... Mas parece um discurso saudosista isso, mas existem possibilidades de revolução dentro disso que é interessante. O clássico, ele não existe mais. Porque hoje em dia você compor Hey Jude, você nunca mais vai fazer um Hey Jude. Porque você fala com o nicho, você fala com o público, você fala com aquele que vai te consumir. Porque tudo virou um consumo no final, né? Então, o plástico tá nisso, né? Tá na plastificação, porque em vez de você conseguir conversar e falar com as pessoas, com todos os públicos e tentar fazer com que a sua música soe universal, você chega numa produção, um produtor, para que público é esse? Esse é pro meu público de reggae. Esse é pro meu público de samba. É uma Não grande sacanagem. Poxa, o Martinho da Vila, a Paulinho da Viola tocava em novela, falava com todo mundo, entende? Então, o músico ele tem que se preocupar com a música, né? A partir de tudo. Deixa essa questão do nicho, essas coisas para outra parte. Eu não sei, é o que eu acho, né? Eu não sei se eu respondi bem ou se é mais ou menos o que eu acho. Eu acho que é interessante o que tu coloca, porque, na verdade, a gente se afastou das origens de tudo, né? A gente se afastou, por exemplo, a grande parte da produção de música erudita de todos os séculos passados, ela vem da onde? Ela vem das danças nas comunidades, nas cidades, no campo, ou era por causa da questão do momento de plantar ou de colher. A vida estava muito ligada à natureza, a tudo. A própria obra do Vila Lobos, do Heitor Vila Lobos, as baquianas, tudo. As baquianas. É. O trenzinho caipira, na verdade, é uma leitura de um trem passando. É um momento, como tu falaste mesmo agora, de uma cidade do interior, está passando o trem, faz aqueles ruídos, aqueles barulhos, e ele colocou isso na música. Agora, trazendo isso para a coisa contemporânea, eu vi um trabalho no festival com uma galera que é a EGEM, né? Isso. Eu achei genial. O Grupo Experimental de Música. Grupo Experimental de Música. Cara, fantástico o trabalho dos caras. Eles fazem o barulho do trem Eles chegando. fazem o barulho do trem, eles fazem todas as coisas que estão acontecer na música através do ritmo. E é interessante que eles têm um lado mais harmônico da coisa, sabe? Onde eles têm uns instrumentos que eles inventaram lá, é uma mistura de clarinete com saxofone, música, um instrumento que parece um violão, meio que guitarra, com uma afinação muito maluca, tu me entendeu? Uhum. E é genial que eles brincam com essa percepção harmônica e rítmica ao mesmo tempo. E aquilo é super interessante. Então, eu vejo que não é o fato de nós estarmos no mundo moderno acontecendo tanta coisa com tanta intensidade que nós não temos elementos para criar música. Exatamente. Entende? Eu acho que nós temos tudo isso, né? Eu ainda sou esperançoso, eu ainda acho que esses trabalhos... E do jeito que o Stone tá falando, parece que eles estão usando instrumentos. Ele comentou, um instrumento misturado com outro. Cara, o cara tava dando porrada numa pia. Quando eu vi ele ali, tava assoprando um cano. O cara tá é ligado? maluco, né? Era, O cara é maluco, na verdade. Ele tava batendo. Tinha um que vinha correndo, dava uma paulada numa panela, ia pro outro lado e dava uma porrada numa pia e depois assoprava um tubo. Tipo assim, eles faziam música com ferro velho, basicamente, né? Isso aí já era feito pelo grupo Stomp, nos Estados Unidos. Não sei se você chegou a conhecer. Stomp. Eu conheci. Eles também faziam o mesmo processo de, num ferro velho, montar um esquema lá, uma parede, e dali eles tirarem sons e fazer ritmos e tudo mais. É uma coisa que fica super rica, muito legal. A afinação nisso aí, eu acho. Exatamente. O que mais me chamou a atenção foi a afinação, o lance das escalas que eles estavam usando ali, né? Que eu achei genial. Mas o que me preocupa mais em toda essa questão... Você estava falando alguma coisa da música erudita que eu estava achando muito legal, né? Porque, assim, vou fazer uma provocação pra vocês. Vocês acham que os vanguardistas dos anos 60, assim, Pinderek, Stockenhausen, viraram tudo uns beatos chatos no fim da vida? O que vocês acham, assim? Porque eu acho que a necessidade da vanguarda, quando você faz música de vanguarda, dela se inserir nesse contexto comercial, acabou meio que assassinando a música erudita?
Você entendeu o que eu quis dizer, né? Eu não sei se eu fui muito claro. Na verdade, tu tá falando assim, tu quer criar uma coisa nova, no fim tu empacota um produto para vender. E não para fazer música em si. Exatamente. O Arrigo Barnabé, por exemplo, começou com Clara Crocodilo, tudo, e depois de muito tempo tava lá. Você tem medo de fazer amor comigo? Entende? Acaba dentro dos vanguardistas passando por um processo, né? Eu não sei, de tentar definir. E essa coisa assim, a pior pergunta que tu faz pro músico é que tipo de música que você toca? E normalmente o cara fica explicando, não sei o que, foi tempo Sim, um pouquinho de jazz, Ele nunca quer enquadrar ele numa caixinha, mas né? todo mundo quer enquadrar o cara. Todo mundo quer enquadrar o cara, mundo- mas ele não quer se enquadrar. E isso assassinou a vanguarda. E a própria música erudita também. Porque vindo até Stravinsky, porque você vai colocar assim, a gente tem lá Les Misses de Notre Dame, Guilherme de Machaut, essas coisas. Daí vem Palestrina com o Renascimento, vem o Barroco, o Classicismo, Romantismo, daí a gente já chega no Stravinsky. Todo mundo colocando esses caras sem saber que esses caras se dialogavam. Sim. Sempre houve o diálogo, sempre houve. O que foram tendo era elementos sendo agregados ou retirados dependendo de épocas. Mas não existe... e correntes, mas não é uma coisa estrutural, que é isso, que é isso, que é aquilo. É mais lá. orgânico. É mais orgânico. O próprio Bach era considerado ultrapassado na época dele. Né? O que eu acho que aconteceu, tu falou numa coisa que eu fiquei aqui refletindo, certo? Que a música, ela faz parte da música revolução, entendeu? O revolver, a coisa de movimentar, de criar uma sensação de algo novo que está para acontecer. Nós tivemos um período muito intenso na música, certo? Muito intenso, e hoje nós temos, eu entendo que até um período mais de transição, tu me entende? Só que esse período de transição agora gerou um vácuo, entendeu? Esse vácuo é essa coisa meio perdida que está acontecendo hoje, que é qualquer coisa, entendeu? Me perdoe a minha franqueza, é qualquer coisa menos música, tu me entende? Mas eu sou muito otimista, eu acho que isso é só o vácuo, tu entende? É o efeito do vácuo, é algo que começou com um processo que gerou uma onda, tu me entendeu? Uma onda intelectual, musical, de pleno desenvolvimento, né, da música em si, e isso gerou esse vácuo que agora nós teremos o resultado nos próximos anos. Eu sou muito otimista nisso. Eu não vejo como uma coisa assim que vai acabar. É que sempre quando surge, né, o novo, essa questão é porque para os olhos a nuca é sempre um mistério, né? Então, sempre quando tem essa coisa do novo chegando, sempre existe uma questão de resistência do velho. Sempre tem. Mas a grande questão do novo hoje é que não existe esse novo, né? O que existe são fenômenos de massa que são muito associados em coisas muito pontuais, que não conseguem dialogar um com os outros, e, por outro lado, uma santificação de figuras, de estéticas, né? A perda da autenticidade. Eu não gosto muito do papo de autenticidade, porque para mim isso é coisa de culturalista alemão. Não existe autenticidade, porque você se referencia o tempo todo pelos outros, mas a perda da identidade de um artista para o outro. Porque, falando de música popular brasileira, a gente tinha o Paulinho da Viola, a gente tinha o Rui Maurício, a gente tinha o Oswaldo Montenegro, a gente tinha o Renato Russo, a gente tinha todos esses dialogando, cada um fazendo sua música e conseguindo comunicar isso. E isso conseguindo ter uma fluidez com que todo mundo escutava, e você podia chegar assim, não gosto dele, gosto dele. Ele é meu ídolo, eu detesto esse. E às vezes a gente não gostava do cara, mas ele tinha uma música que era genial. E aí exatamente. Sabe, tu não era fã dele, mas tu tinha esse acesso, né? Exatamente. Exatamente. E tem uma questão também que preocupa a gente, porque cada vez menos as pessoas fazem música, elas só consomem. O que eu percebo que hoje cada vez menos pessoas fazem música, que deveria ser o certo, e cada vez mais apenas consomem essa música de plástico.
Então, eu vejo que, principalmente aqui no Brasil, que o acesso a crianças e jovens aprender música, ir para frente, não é tão fácil, sabe? E eu creio que só vai ter mudança... Mas eu acho que nunca foi, André, porque antigamente você saía, eu na minha época, eu saía com o rótulo de maconheiro cabeludo vagabundo, na época, quando eu comecei a tocar violão. Eu acho que nunca foi fácil. Eu acho que sempre foi uma coisa assim, o maldito violão, né? Quando as filhas, né? Com essa cultura machista, patriarcal... O que a gente tem no músico nunca Brasil, foi bem visto. Sentavam assim, elas tinham que tocar piano. Deus o livre uma mulher tocar violão. Né? Aí surge a bossa nova, todo mundo toca violão. Ninguém quer a guitarra. Aí surge o rock nacional, todo mundo quer a guitarra.